programa de hoje, nós vamos conhecer o processo de produção de um fertilizante que promete revolucionar o mercado e também a produtividade lá no campo. Esse é um produto conhecido como fertilizante organomineral. Isso porque usa na composição material orgânico e mineral também, como dos adubos tradicionais que a gente já conhece. Bem, nós estamos em Uberlândia, Minas Gerais, e aqui, ó, fica a fábrica que produz esse fertilizante em grande escala aqui no Brasil. Olha, o Kennedy é o diretor de operações aqui na fábrica e é ele que vai fazer aqui com a gente um tour para a gente entender direitinho como é que é o processo de produção desse fertilizante. Kennedy, é um fertilizante organomineral. Para a gente entender, para começo de conversa, o que é esse produto? Sebastião, como o próprio nome já diz, organomineral é um fertilizante composto de uma fração orgânica e uma fração mineral. Então, toda a fração orgânica hoje que a gente trabalha na fábrica é oriundo de resíduo sólido orgânico, de grandes fontes geradoras, usinas sucroalcooleiras, frigoríficos, camas de aviário. Nós temos aqui do lado, inclusive, uma granja que tem resíduo de cama de aviário. Então, ela compõe a fração orgânica. E a fração mineral é a fração tradicionalmente conhecida como adubo químico, que são os minerais convencionais, de fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, como MAP, TSP, superfosfato simples, cloreto de potássio, ureia, sulfato de amônio. Normalmente funciona dessa forma. E o fertilizante organomineral é a composição, é a fração misturada das duas, nas suas diversas composições, seja granulado, seja farelado e seja da nossa forma, que vocês vão ver, que é o pelletizado, que é uma inovação. E vocês produzem em grande escala, que a gente já encontra no mercado, não é? A gente hoje já está, essa fábrica, a primeira fábrica nossa, está 25 mil toneladas, e a partir do início do ano que vem a gente já está duplicando essa fábrica para 100 mil toneladas. Fertilizante organomineral. O produto dessa empresa é um produto novo com uma história antiga. Então ele vem de uma já consequência, resultados de uma organização que teve no Brasil, que existe ainda até hoje, que é a Associação dos Fabricantes de Fertilizantes Orgânicos, que criaram uma associação que é a Abifor, que depois evoluiu para a Absolo. Então, esse grupo de produtores de fertilizantes orgânicos, eles foram vendo a necessidade que existia de você melhorar a eficiência do fertilizante orgânico juntando o fertilizante mineral. Bom, o Kennedy trouxe a gente aqui para essa sala porque é aqui, basicamente, que tudo começa, no laboratório da empresa, onde é feito o controle da matéria-prima que chega aqui e também o controle depois do produto pronto que sai, né, Kennedy? Sim. Me diga o que acontece aqui, como é que é feito esse controle primeiro? Antes do produto ir a processo, antes dessa matéria orgânica chegar ao processo, a gente precisa primeiramente caracterizar em termos de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, para isso, esse pessoal desse laboratório, que é um laboratório de físico-química, faz todo esse trabalho. Quantifica quanto de nitrogênio, fósforo e potássio tem em cada matéria orgânica. Então, essa é uma etapa desse pessoal. Porque precisa equilibrar isso. Exatamente, porque quando você utiliza simplesmente a matéria orgânica, igual muita gente faz no mercado, né, ou os próprios fazendeiros compostam aquela matéria orgânica e jogam no solo, eles não têm um balanceamento desse NPK. Eles jogam o que tem, né? Hoje a gente tem catalogado dentro dos nossos trabalhos de pesquisa pelo menos 12 tipos de resíduos distintos, seja de frigorífico. Aqui a gente tem só uma demonstração do que a gente tem, que a gente já desenvolve, já trabalha. Já estão pesquisados. Já estão pesquisados e catalogados, e já temos cepas de micro-organismos que são ávidas e trabalham no desenvolvimento, na mineralização desse tipo de resíduo. No caso, cinza de caldeira, a caldeira utilizada as caldeiras das indústrias sucroalcooleiras, nós estamos hoje numa região de um polo aviário muito forte e de grandes indústrias sucroalcooleiras. Então é um polo muito forte de resíduos para nós, em termos de geração de resíduos. Então temos a cinza da caldeira, o pó de fumo muito utilizado em companhia de cigarro também, torta de filtro, que também é um subproduto, não vou nem dizer resíduo, mas um subproduto
da indústria sucroalcooleira. Lodo de leite, também uma região muito forte, a nossa região do Triângulo Mineiro, uma bacia leiteira muito grande. Cama de aviário, o nosso polo aviário. E outros produtos, principalmente pó de capina, então isso tudo já está catalogado por nós. Se você não tem um balanceamento, você tem uma dificuldade de saber o que a planta precisa. Então, às vezes, você está jogando mais que a planta precisa ou menos que a planta precisa. Nós precisamos caracterizar quais são as cepas de micro-organismos que estão presentes em cada tipo de resíduo. Não adianta eu falar de cama de aviário e colocar um tipo de micro-organismo para atacar essa cama de aviário, ou utilizar essa mesma cepa para um lodo de estação de tratamento. São totalmente distintos. A vida existente num tipo de resíduo é muito diferente dos outros. Então não existe um micro-organismo genérico. Ele pode até ser efetivo até certo ponto, mas ele tem suas contaminações cruzadas, ou suas diferenças. É você viver num país e eu vivendo em outro, nós temos características diferentes, é da mesma forma. Então o nosso laboratório faz esse tipo de caracterização para a gente saber como nós vamos acelerar essa compostagem. O produto, depois de passado pela fábrica, ele segue alguns requisitos do Ministério da Agricultura. E hoje nós temos 64 fórmulas registradas, seja para a indústria sucroalcooleira, seja para soja, cana, milho, eucalipto, qualquer tipo de tomate, alface, todo tipo de cultura, sorgo. Mas a gente precisa ter uma característica, seguir esses requisitos do mapa. O que nós temos então? Nós temos um laboratório de microbiologia, que faz o controle de ovos viáveis de euminto, que são contaminantes patogênicos, salmonela, que é um grande problema hoje na agricultura, que inclusive tivemos problema na Europa com relação à salmonela e Escherichia coli, e temos também alguns micro-organismos termotolerantes, que são aqueles que resistem a algumas temperaturas. Então se tem a impressão, quando se composta naturalmente, que aquele aquecimento mataria todos os patógenos. Isso é inverdade, né? Isso é uma inverdade, e para isso a gente faz esse controle. Então o produto nosso final, ele também é acompanhado desse tipo de análise, garantido total asepsia, um produto totalmente atóxico, que não carrega com ele nenhum tipo de patogênico. Nós somos muito dependentes de importação de adubo orgânico. O maior problema que nós temos hoje talvez seja o potássio. Né? Então, quando você começa a fazer essas misturas, você começa a ter alternativas. Na verdade, eu não vejo o organo mineral como um substituto completo do adubo mineral, mas um complemento da adubação mineral que pode reduzir os custos se a gente atingir uma escala de produção razoável. A gente sabe que a demanda de fertilizantes, além dela ser crescente, a taxa de 4,5%, 5% ao ano, ao longo dos próximos anos, uma demanda fortíssima por alimentos nos próximos 20 anos, 80% da nossa necessidade, da nossa demanda de fertilizantes é dependente de importação. Então a gente sabe que o que a gente está fazendo nesse momento é substituindo uma fonte mineral por uma fonte orgânica, ou parte dessa fonte mineral a gente está substituindo por uma fonte orgânica. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos ajudando, não na escala muito grande de balança comercial, mas é claro, na nossa micro-região, a gente está contribuindo para que essa necessidade, essa dependência pelo mercado externo seja menor. Sebastião, qualquer agricultor pode se utilizar desse tipo de produto. O que nós temos que nos preocupar é exatamente com a fórmula que nós vamos ter e vamos indicar para esse agricultor. Seja ele pequeno, médio ou grande agricultor, ele pode se utilizar desse benefício. O que nós temos aqui hoje é uma área de compostagem e daqui a gente tem formulações que saem de 40% a 60% com matéria orgânica. Então, isso nos dá um leque de formulações imenso, vasto. Então, nós podemos trabalhar com fórmulas para soja, que servem tanto para o pequeno quanto para o grande agricultor, formas de milho, sorgo. Então, independe do tamanho do agricultor. O que nós precisamos ter no Brasil é fomento para que a gente possa crescer em escala de produção, para poder substituir, sem dúvida nenhuma, a dependência total do fertilizante mineral ou químico. Muito bem. Kennedy, sabe que a gente vai daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos visitar uma propriedade rural aqui na região para conhecer exatamente a utilização, para ver como acontece a utilização deste produto lá no campo. E aí a gente vai conversar com o produtor para saber da eficiência, então, do fertilizante organomineral lá na lavoura. Mas isso é daqui a pouquinho, a gente faz um intervalinho, volta já já.
Ô, de casa! Os cachorrinhos já nos receberam. Opa, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. O senhor é o seu Moacir? O Moacir. Prazer, seu Moacir, tudo bom? Sebastião do Canal Rural. O pessoal da empresa que produz o fertilizante indicou o senhor lá de que o senhor está produzindo aqui. A gente veio conhecer um pouco, saber como é que está sendo a aplicação aqui na sua lavoura. Fiquei sabendo que existia essa adubo orgânico mineral, essa tecnologia. Eu já acreditei nela. Foi bom, estou gostando. O senhor me mostra aqui na passagem, vamos chegar até ali para a gente conversar. Queria saber com o senhor que resultado o senhor tem já. O senhor conseguiu comparar com o que usava antes para agora? Ah, tranquilo. Antes eu usava mineral, né? Sim, o adubo químico só, né? Aí parece que você joga e a vaca passa, você fala que a vaca parece como um adubo. E o orgânico mineral não, igual eles me explicaram quando eu fui usar adubo, o adubo tem liberação graduada, vai liberando aos poucos. E realmente, você joga ele demora um pouquinho a mais dar efeito, mas porém a vaca passa, ele volta bonito, ele permanece bem mais tempo na terra. O resultado é bom. O senhor viu o gado pastando com mais gosto? O leite aumentou. Ano passado, na área que eu tinha piquete 8 hectares, eu pastejava 12, 13, 14 vacas em média. Eu estou vendo que nessa área que a gente está, o pasto está bem baixo ainda e bem diferente aqui do lado. Esse aqui eu não joguei adubo, né? Aí tá cheio de falha. Esse aqui tá bonitão e as vacas gostam de comer dele, dá muito mais leite. Esse aqui eu não gosto nem de comer. Esse aqui ele fica topadinho, né? Ele fecha mais. Você aproveita até mais a área, né? Eu passo dentro do bar desse aqui. O senhor deixou para fazer uma experiência mesmo? Vamos fazer um teste para ver se o adubo é bom, mas eu tava acreditando no adubo, né? Mas deixa aí de teste para nós ir vendo como é que fica a diferença no decorrer do tempo. Agora o senhor só usa desse, então? Nem quero usar do outro mais, não. E não saiu mais caro pro senhor, não? Não, sai mais em conta. Mais em conta. Cerca parece uns 20% mais barato. E rende mais, então se torna a porcentagem maior ainda, né? Você viu, né, nessa visita que você fez, com um produto estável, peletizado, que vai ter uma cinética de liberação de nutrientes bem mais lenta do que o outro, portanto, ele perde menos nutrientes por conta das chuvas fortes do que os outros, ele tem dado um diferencial muito grande com relação à produtividade. Você tem mais ganhos de produtividade com o orgânico mineral do que com o adubo mineral somente. Então é um bom casamento. O orgânico com o mineral. E tem um benefício ambiental nisso também? Opa, sem dúvida, porque no momento que você junta o orgânico mineral, a sua necessidade, principalmente por conta do nitrogênio, ela é reduzida. Esse é o primeiro benefício. E ao acontecer isso, você está emitindo menos óxido nitroso para a atmosfera. Tá? Você está pegando mais nitrogênio que vem desses compostos e está reduzindo a emissão de óxido nitroso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você aumenta a eficiência da utilização do potássio. O Brasil é um grande importador de potássio. Então, quando você faz essa mistura, parece que essa eficiência melhora muito. Eu vi que o senhor faz silo aqui também, né? Faz silagem, que também tem silo lá. Tem mais matéria para o silo também, então, dessa forma? Bem mais. E aí agora eu plantei o sorgo, ele vai produzir mais ainda. O pasto está sobrando pasto. Precisa arrumar a vaca. Você está feliz da vida com o negócio? Bom demais, nossa. Para mim foi uma mega cena. Chega tanto, irmão, assim? Quase isso. Kennedy, agora aqui de novo, de volta na fábrica, como é que acontece o processo de produção aqui? Desde que a matéria-prima chega ali no caminhão, até prontinha, colocada naquelas bags grandes e volta para o mercado. Como é que é esse processo? Como a gente viu nos laboratórios, antes do resíduo ou do subproduto ou do byproduct chegar até a nossa unidade, primeiramente ele é analisado, para a gente ver qual o perfil desse resíduo e de que forma ele vai entrar na nossa produção.
Uma vez ele chegando aqui, autorizada a sua entrada dentro da nossa unidade, então você recebe esse produto na nossa área de recebimento de resíduos. Uma vez ele recebido, a gente vai fazer toda a dosagem necessária do inóculo, que a gente viu também nos nossos laboratórios, que nada mais é do que um micro-organismo ávido pela matéria orgânica, né? Então ele vai fazer toda essa degradação, começa então a receber isso e nós vamos trazê-lo depois para as áreas de compostagem. E a gente faz então a parte de compostagem assistida, onde a gente tem um acompanhamento minucioso de todo o substrato que tem dentro dessas leiras, mas a condição de aeração, de temperatura, que a gente acompanha ao longo dos 20 dias, que são os dias que a gente deixa cada leira antes de levar até a fábrica. Uma vez esse produto estando estabilizado, ou seja, sem cheiro, sem odor, sem patógenos, ele vai ser levado à fábrica e vai ser misturado com o mineral na sua fração ideal, seja produtos para soja, para milho, para sorgo. Ao contrário do que apregoa os fertilizantes químicos ou minerais, que você lixivia com extrema facilidade, você volatiliza com extrema facilidade, principalmente o fósforo na nossa região, fixa com extrema facilidade, esse fertilizante garante uma disponibilidade lenta que trabalha com que você tenha nutrientes por todo o ciclo de vida da planta. Que resultados a gente tem na produtividade? Os resultados são de 10 a 27% de ganho de produtividade, dependendo da cultura e do solo. Varia muito. Então nós temos exemplos de 22% em ganhos em cana, nós temos 17% em milho, 12% em sorgo. Então assim, é um ganho, depende muito do solo e claro da cultura. Se tivermos solos muito argilosos, tem uma característica, o solo mais arenoso tem uma outra característica, mas sempre com ganhos significativos de produtividade, o que é mais importante. Para poder funcionar direito, como as empresas de fertilizantes fizeram no Brasil, né? A ANDA hoje tem 8 filhas, né? E cada uma delas tem a sua fábrica em algum lugar do Brasil distribuídos exatamente para poder reduzir, primeiro, para aumentar a sua produção e reduzir a sua distribuição. E nós temos nos compostos também isso, né? Você vai ter que buscar a matéria-prima para fazer o composto. Não pode ser muito longe, senão inviabiliza o produto. Para que região está chegando esse produto hoje aqui, que está saindo aqui de Minas Gerais, vai para o país inteiro? Já como é que está a distribuição? A gente tem, claro, uma limitação logística ainda e as plantas de fertilizantes, elas são muito regionalizadas, principalmente o orgânico, né? No país sempre foi muito regionalizado. É claro que nós estamos hoje com fontes geradoras próximas e que a gente já alimenta a fonte geradora. Nessa primeira fase nossa, de 25 mil toneladas, a gente não consegue abastecer muito mais do que o nosso gerador de resíduo. Então, praticamente, essa produção está voltando parte para ele, uma pequena parte para o mercado que a gente chama de spot, que são os pequenos e médios agricultores da região. Então nós estamos hoje abastecendo uma região pequena do Triângulo Mineiro, parte do sul de Goiás e um pouquinho do noroeste de São Paulo, que a gente já está levando o nosso fertilizante. É importante que a gente conheça as alternativas. É como eu costumo dizer por aí, não existe supermercado de um produto só. Então é bom que a gente tenha um adubo mineral, tem um adubo orgânico, esse adubo orgânico tem os seus diversos componentes, que a gente tem a rochagem, que a gente comece a usar essas opções para reduzir a dependência do mercado externo. É muito a gente imaginar ou dizer que isso é revolucionário na agricultura em termos desse mercado de fertilizante. Isso é uma revolução que a gente está passando? Sem dúvida, Sebastião. Nós estamos vivendo uma revolução. No momento que a gente vê estampado em algumas revistas do agronegócio a palavra organo-mineral em letras garrafais, sobrepondo inclusive as marcas aqui da origem, isso para mim começa a mostrar que o momento chegou desse fertilizante. A ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos e Corretivos Agrícolas, ela já dizia isso há alguns anos atrás, que é chegada a hora de desenvolvermos fertilizantes alternativos que não só o mineral, não só o químico. Porque vai chegar um momento que nós temos tanta gente para comer que a gente não vai ter fertilizante para abastecer esse pessoal. Então chegamos sim no momento ímpar da economia nacional em termos do agronegócio e podemos dizer que o organo mineral já faz parte dessa história. É momento da gente começar a apostar nisso, a acreditar e poder estender isso para o homem do campo. Porque infelizmente essa ainda é uma tecnologia que está
um pouco cercado numa região muito pequena. Nós precisamos ampliar a produção, nós precisamos crescer. A verdade é essa. Muito bem, Kennedy, olha, muito obrigado por ter nos apresentado aí, falado da produção, trouxe tanto conhecimento para a gente aí sobre a produção desse fertilizante revolucionário. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Eu Produzo, Eu Preservo. E foi um prazer muito grande ter passado o dia com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem, olha, agora a gente quer conhecer a sua história também. Quem sabe você tem aí uma história de uma iniciativa muito revolucionária, seja interessante a gente contar aqui no programa, então escreva pra gente, está aqui o nosso contato, www.euproduzoeupreservo.com.br. Aí você entra em contato com a gente, quem sabe a gente não vai até a sua propriedade aí para contar a sua história. Por hoje é isso então, a gente fica por aqui, um abraço grande e até mais.